Sem dúvida, a base de uma dieta saudável ela é composta por alimentos de verdade, coisas frescas, naturais. Então entram carnes, ovos, verduras, legumes, frutas. Mas com o corre-corre do dia a dia, muitas vezes a gente precisa de alternativas mais práticas, prontas, que vêm num pacotinho, que tem uma durabilidade maior, que não estragam com tanta facilidade. E aí a gente não consegue fugir dos industrializados. Então, dentro dessas diversas opções que tem, como que a gente faz para escolher a melhor alternativa? Como que a gente faz para não ser enganado, para não gastar o nosso dinheiro à toa? Preparei 5 dicas para te ajudar a escolher esses alimentos, então para você ter a manha de ir lá, bater o olho, não ser enganado, né, pelos rótulos, pelas propagandas maravilhosas, para você investir o seu dinheiro em algo que realmente vai te trazer os benefícios dessa praticidade, mas que tenha a qualidade nutricional, que não te faz engordar, que não te faz ficar viciado. Então acompanha comigo, fica ligado que você vai gostar muito dessas dicas. Dica número 1 é a lista de ingredientes. Então acompanha aqui comigo. Do que aparece primeiro é o que tem maior quantidade dentro desse produto. E assim, sucessivamente, quantidades menores. Então, o que você tem que cuidar muito? Se os primeiros ingredientes aparecerem farinha enriquecida com ácido fólico e ferro, isso significa que esse produto tem farinha branca. Ele só usa uma nomenclatura mais bonitinha para vender esse produto, né? Para que você não perceba que você está comendo farinha refinada. Outra coisa que você tem que fugir quando aparece ali no rótulo é gordura vegetal, né? Gordura hidrogenada. Isso nada mais é do que gordura trans, que também é usada com um nome mais bonitinho para você comprar, né? E acabar consumindo essa gordura tão prejudicial para a saúde. Também a gente precisa fugir do açúcar e dos seus comparsas, né? O açúcar ele tem várias nomenclaturas, então ele pode aparecer escrito maltodextrina, dextrose, sacarose, melaço, xarope, glicose, açúcar invertido. Aí tem os outros açúcares que se consideram fitness e saudável, mas que a gente já viu em outro vídeo que é toda a mesma coisa, que aí entra mascavo, orgânico, cristal, demerara. Então, cuidado bastante, né, com essas nomenclaturas, porque a gente acaba sendo enganado, né, achando que está comprando um produto que não contém aquele açúcar, porque muitas vezes o que acontece? Lá na embalagem está escrito que esse produto é livre de açúcar. Só que daí eles trocam por um outro tipo de açúcar que na verdade continua sendo açúcar, mas eles podem colocar no rótulo que é livre de açúcar, entendeu? Tipo, mas é uma brecha que existe na lei e que acaba muitas vezes favorecendo a indústria. Mas que a gente não vai cair nessa onda. Muito cuidado também com a troca do açúcar por adoçantes artificiais que acabam gerando desbiose, né? Toda aquela alteração das bactérias boas do nosso intestino, que daí a gente fica cheio de flatulência, todo inchado, com dificuldade de absorção de nutrientes. Então, adoçantes artificiais como acesulfame K, sacarina, sucralose, aspartame, são coisas que a gente tem que controlar muito. A segunda dica é analisar a tabela nutricional. Então a gente tem esse quadrinho aqui. O que é obrigatório aparecer nesse quadrinho? As calorias, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, que são os macronutrientes, a quantidade de fibra e a quantidade de sódio. As outras coisas, as outras vitaminas, os outros minerais, são coisas que a indústria, se ela quiser colocar, ela pode colocar. Às vezes um produto ele tem todo esse aporte maior de vitaminas que é interessante aparecer no rótulo, porque é chamativo, então vai aparecer. Mas a gente precisa identificar esses que são os mais importantes. Então, cuidado muito, assim, em ficar focado só nas calorias. Muitas vezes esse produto ele tem uma quantidade não tão alta de calorias, mas ele tem muita gordura ruim, então, por exemplo, tem muita gordura hidrogenada, ou ele tem muito açúcar, então ele vai aparecer lá na somatória dos carboidratos. Então, primeira coisa, você vai olhar os ingredientes, depois você vai olhar então essa tabela nutricional. Se você está procurando um alimento que é mais baixo em carboidrato, porque na sua dieta você está controlando o estímulo de insulina, para predispor o seu emagrecimento, para trabalhar mais a saciedade. Então isso você tem que abrir muito o olho. Por exemplo, vamos olhar essa tabela aqui.
ah, 30 gramas desse produto diz que 20 gramas são carboidratos. Então, se 20, 30 é carboidrato, é um percentual muito alto, não é? Para um produto ele ser considerado low carb, ele tem que ter no máximo 30% das suas gramas totais do produto em carboidrato. Então, por exemplo, esses 30 gramas do alimento, no máximo 9 gramas teriam que ser vindos do carboidrato para ele ser considerado low carb. Então, ele não é. Então cuidado que às vezes tá lá na frente escrito sem açúcar, sem lactose, sem glúten, fitness, integral, rico em fibras, mas não é low carb, né? Então não vai entrar dentro dessa sua dieta. A terceira dica é você comparar a quantidade total desse produto com o equivalente da porção que está aparecendo lá no rótulo. Porque às vezes, né, na verdade, às vezes não, a maior parte das vezes acontece isso. Você tem um alimento, por exemplo, como esse daqui, ó, que o alimento total ele tem 150 gramas, mas a porção dele é só 28 gramas. Então são 8 unidades desse biscoito, que são 28 gramas, que equivale a 132 calorias, 22,4 gramas de carboidrato. Então, às vezes, inofensivamente, você só bateu o olho rapidinho, só 132 calorias. E você come o pacote todo. Então, você está comendo 5 vezes mais do que você acreditava. E aí, depois você não sabe porque você está engordando, né? Coisinhas inofensivas acontecem. A quarta dica é quanto menor a lista dos ingredientes, melhor vai ser esse produto, porque ele vai se assemelhar mais a algo natural. Então eu vou comparar aqui alguns alimentos para você ver na prática como é que funciona. Então, olha esse iogurte aqui, ó. Olha a lista dos ingredientes. Leite pasteurizado integral ou reconstituído integral e fermento lácteo. Só isso, né? Então, ele só tem 2 ingredientes e ele é muito saudável. Olha esse segundo iogurte da mesma marca, mas vamos olhar a tabela. A gente já vê que a tabela dos ingredientes já subiu bastante. A gente tem aqui, ó, leite reconstituído semi-desnatado ou leite pasteurizado integral. Xarope de açúcar, né? Segundo ingrediente, açúcar, né? Então tem bastante açúcar. Depois vem um preparado de fruta, que é água, açúcar, suco de maçã concentrado, acidulantes, conservantes, estabilizantes, né? E depois veio sucralose ainda. Então, 2 vezes apareceu açúcar dentro desse iogurte, que também se diz natural, né? Sabor tradicional. E depois, então, proteína concentrada de leite, um pouquinho de whey ali para tentar amenizar o estrago. Soro de leite em pó, fermento lácteo e gelatina para dar aquela estabilidade, deixar ele mais grossinho. E de novo sucralose. Então, 2 vezes açúcar, 2 vezes adoçantes químicos, um monte de conservante, acidulante, estabilizante, corante. Não precisava, né? Vamos ficar com a outra, que ainda por cima é mais barato. Vamos comparar agora 2 tipos de achocolatados. Então, essa marca aqui, vamos olhar os ingredientes, ó. Maltodextrina, tá? Açúcar, cacau, tá? Vitaminas. Daí depois vai vir lá embaixo adoçantes artificiais, eles botaram edulcorantes artificiais, o ciclamato, o aspartame, a sacarina, o acesulfame. 4 dos ruins. E depois ainda mais os aromatizantes, né, para dar sabor de chocolate. Agora olha esse outro achocolatado aqui, a diferença, né? Primeiro, olha a quantidade de ingredientes. Cacau em pó e edulcorantes naturais. A stevia e o sabor natural de baunilha. Ponto, não precisava de mais nada. Com certeza, muito mais gostoso, né? E a sua saúde agradece. Eu vou mostrar aqui agora 2 tipos de pães. Que são mais assim para você perceber aquela propaganda do rótulo e o que realmente tem dentro dele. Que a gente não vai nunca mais ser induzido a comprar um produto só olhando a sua propaganda. A gente precisa ir lá e ver se aquilo é real. Não se deixe enganar. Então vamos lá, olha só esse daqui, ó. Fermentação natural. E aí, os ingredientes dele. Farinha de trigo integral. Ok.
Segundo ingrediente, aquele lá que eu falei, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico, farinha branca. E aí depois, glúten, tá? Que o excesso de glúten a gente já evita, então agora estão acrescentando ainda glúten, né? Porque dá mais, deixa o pãozinho mais fofinho, fazer ele crescer mais. Aí depois tá, semente de girassol, muito bom, açúcar, tá? Aí depois tá a sementinha de chia, óleo de soja, né? Óleo de soja, inflamatório, o sal e aí os conservadores. Então, não é um produto totalmente natural, é acrescido de açúcar e ainda tem uma gordura que é ruim. Poderia ser um azeite de oliva, por exemplo. Olha esse outro pão. Pão sem glúten, integral. E aí a gente vai para os ingredientes. Fécula de mandioca. O que é fécula de mandioca? Farinha branca de mandioca, é refinado, ruim. Pois farinha de soja. Linhaça, ok. Ovos, ok. De novo ali, ó, óleo de soja. Por que óleo de soja? Porque é barato, gente. Então eles querem ganhar mais e trazer uma qualidade de um produto inferior. Depois farinha de linhaça, muito bom. Farinha de mandioca, então outra farinha refinada. Açúcar de novo. E aí depois tá fermento biológico, sal, alguma xantana para dar estabilizante e um estabilizante ali e o conservante, tá? O que não precisava ter aqui nesse pão? Não precisava ser a fécula de mandioca, né, para ser sem glúten. Poderia ter sido uma farinha integral de arroz, já que tá falando que é integral, né, esse negócio. Não precisaria ter usado a farinha de soja, poderia ter usado só farinha de linhaça, ou ter usado uma farinha de coco, ter trocado óleo de soja por azeite de oliva, por um óleo de abacate. Então, vai custar um pouco mais? Vai, mas realmente vai estar vendendo um produto de qualidade maior, né? Fica a dica aí para a indústria. A quinta dica para você redobrar a sua atenção quando o produto ele vem no rótulo escrito light, diet, fitness, sem glúten, sem lactose. Então, quando vem esse tipo de propaganda, a gente tem que ficar muito atento, porque normalmente ele vai ser mais caro, então tem que entregar uma qualidade. Não adianta só excluir alguma coisa, mas substituir por uma coisa ruim. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender umas nomenclaturas. Um produto light, ele é retirado 25% de alguma coisa. Então pode ser 25% a menos de calorias, de carboidrato, de açúcar, de sódio, de gordura. Quando um produto é diet, ele é isento de alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser sem açúcar, sem gordura, sem sódio. Não necessariamente ele é sem açúcar. Se entendeu muito como sinônimo diet de diabético, sem açúcar, mas não quer dizer que é isso. Você tem que ficar atento para ver o que é essa exclusão. Um produto sem glúten, ele não vai ter trigo, cevada, centeio, a adição do próprio glúten. Então ele foi retirada essa proteína que é o glúten, para que pessoas celíacas que não conseguem digerir o glúten possam consumir esses alimentos. E também pessoas que se sentem indispostas, que não digerem muito bem, que têm uma intolerância ao glúten. Então, elas conseguem facilmente identificar, né, pela propaganda que não existe esse componente. E isso é obrigatório existir no rótulo. E um produto sem lactose, ele pode acontecer de duas maneiras. Ou ele naturalmente não contém lactose, porque ele não é um derivado de leite, não é leite, então não tem. E os alimentos que têm a lactose naturalmente, que são os leites, os derivados, o que a indústria faz para que as pessoas que têm baixa produção de enzima de lactase, que são os intolerantes à lactose, possam consumir esses alimentos. A indústria pega a enzima lactase, adiciona dentro do alimento para quebrar o carboidrato, para quebrar a lactose,
e deixar já pré-digerido, para que você possa consumir e ter uma absorção completa. Mas o alimento, ele não mudou, você entende? Ele continua tendo a mesma quantidade de carboidrato, de lactose, continua tendo a mesma quantidade de gorduras, de proteínas, de calorias. A única coisa diferente é que ele tem a enzima adicionada, que já digeriu esse carboidrato, e ele é mais caro porque essa enzima acaba custando para a indústria. E ele não é mais fitness, né? Mais saudável por causa disso. Ele é um alimento específico para quem é intolerante à lactose não precisar se livrar de vez, né, dos leites e derivados. Tenha certeza que com essas dicas você não vai mais ser enganado, você vai conseguir ir lá no mercado, selecionar as melhores alternativas, ter essa praticidade que você precisa, com um custo que vale a pena investir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra Nutri. As dúvidas também, pode deixar aqui embaixo, eu vou responder uma a uma. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve que toda terça-feira tem vídeo novo, tem conteúdo de qualidade para agregar na sua vida, na sua saúde, nos seus resultados. Um beijo da Nutri e até a próxima!